Bom dia a todos, meu nome é Paula Seton, eu sou diretora da empresa Seton Treinamento e Sistemas de Gestão e eu estou aqui para falar com vocês sobre gestão de riscos em laboratório. É um tema agora novo, abordado na 17.025/2017 e tem preocupado alguns laboratórios como tratar esse tema nos laboratórios. Eu trabalho há 26 anos na área de gestão da qualidade em laboratórios, né? No início era a ISO Guia 25 e em seguida de acordo com a 17.025. E vamos discutir um pouco agora sobre gestão de riscos. Essa apresentação ela tá organizada da seguinte forma: nós vamos falar sobre o objetivo, as normas de referência relacionadas à gestão de riscos, as definições, os princípios de riscos, a importância da mentalidade de riscos nas organizações, como é o processo de avaliação de riscos e, por fim, como os riscos são chamados na 17.025. Em que momento, em que requisitos da 17.025 entra o tema, os requisitos relacionados a riscos. Bom, o objetivo dessa apresentação é passar para os participantes o conceito de gestão de riscos e como vocês podem aplicar ele na 17.025/2017 nos seus laboratórios, tá? Quais são as normas de referência utilizadas? Tem o ISO Guia 73, que é uma norma de vocabulário relacionadas à gestão de riscos. Temos também a BNT ISO 31000, que é de 2009, agora recentemente saiu uma versão 2018, só que ela ainda não é a BNT, tá? Ela ainda é uma norma ISO, que fala sobre os princípios e diretrizes da gestão de riscos. Ela é uma norma muito esclarecedora relacionada a como os riscos devem ser tratados. Também utilizei para a gente conversar nessa apresentação a norma 31010 de 2012. Ela é mais relacionada a quais técnicas são possíveis utilizar para gestão de riscos dos laboratórios. A 9001 2015, que ela introduziu esse tema de gestão de riscos nos sistemas de gestão das organizações, e a 17.025/2017, que ela entrou com esse foco, com essa mentalidade de riscos. O que é um risco? Risco é o efeito da incerteza nos objetivos. O que quer dizer isso? Um efeito, algum desvio com relação ao que é esperado. Esse desvio pode ser positivo ou negativo. Então, quando a gente faz uma análise, uma identificação de riscos, eles podem ser riscos propriamente ditos ou eles podem gerar oportunidades, são os efeitos positivos dos riscos. O que é uma incerteza, né? Porque é efeito da incerteza. O que é uma incerteza? É algo que vocês não têm informações suficientes relacionado a alguma determinada situação. Ou vocês não conhecem aquela situação, ou vocês não perceberam aquela situação que ela pode ocorrer, a consequência e a probabilidade dela. E o que são esses objetivos? Os objetivos eles podem estar relacionados a diversos aspectos e podem se aplicar a vários níveis da organização. Tá? O risco, normalmente, quando nós falamos em risco, nós sempre pensamos numa combinação de consequências e qual a probabilidade dele acontecer, certo? Então, sempre que a gente pensar num risco, pensar numa definição de riscos, a gente tem que pensar em qual a probabilidade e qual a consequência dele ocorrer. Bom, a gestão de riscos, a norma 31.000, ela elenca esses princípios de gestão de riscos e ela deixa muito clara a importância das organizações difundirem esses princípios, de forma que todo mundo colabore, todo mundo tenha essa mentalidade de riscos. Que nós vamos falar um pouco mais para frente dessa mentalidade de riscos. Qual a importância dessa mentalidade e como isso pode contribuir para facilitar esse processo de gestão de riscos.
Uma empresa, uma organização que tem nela uma mentalidade de gestão de riscos, o que ela ganha? Ela cria valor, ela é uma parte, ela passa a ser parte integrante dos processos das empresas, das tomadas de decisões. Ela aborda de forma clara, aberta as incertezas, então as incertezas acabam não sendo mais incertezas, porque a gente acaba tendo que esmiuçar e ir atrás dessas incertezas para poder definir ações. Ela é sistemática, ela é estruturada, baseada em todas as informações disponíveis. Quando eu falo nas melhores informações disponíveis, a partir do momento que nós temos essa gestão de riscos nas empresas, essa mentalidade de riscos, nós acabamos englobando todo mundo que está envolvido, né? Em todos os processos. Eu tenho que deixar claro aqui para vocês que não é algo só que vem da direção da gerência. Todo mundo que está envolvido no processo, ela tem que dar essas informações para a gente para poder ter uma gestão e definir ações de forma mais clara e mais consistente. Feita sob medida, ela considera fatores humanos, culturais, ela é transparente, inclusiva, importantíssimo, ela é dinâmica, interativa e capaz de reagir com as mudanças. Ou seja, não é que a gente definiu, hoje fizemos uma reunião com as pessoas envolvidas na organização e definimos alguns riscos e as ações que vão ser tomadas para aqueles riscos. Não é porque a gente definiu aquilo que vai ficar um ano inteiro ou não vai mudar mais. Ela é dinâmica, algo que é um risco hoje, amanhã pode já não ser mais um risco, pode mudar a probabilidade daquele risco, pode mudar a consequência daquele risco. Então ela é muito dinâmica, ela é muito interativa, por isso que nós temos que constantemente monitorar esses riscos. E facilita a melhoria contínua, com certeza, das organizações. A partir do momento que nós temos uma visão, uma gestão, uma mentalidade de riscos, as empresas, as organizações só têm a ganhar, só têm a ter benefícios com as melhorias. Então vamos lá, mentalidade de risco. Ela é algo que todos nós fazemos automaticamente nas nossas vidas. Os riscos, eles estão por toda parte, eles estão presentes em todos os sistemas, processos, funções. Por isso, o desenvolvimento de uma mentalidade de risco, ela garante que esses riscos sejam identificados, considerados e controlados. A 17025, ela por si só, se a gente parar para avaliar os requisitos dela, independente da versão, se era 2005, se é a versão atual 2017, mas quando a gente avalia os requisitos, eles estão totalmente baseados na mentalidade de risco. Então, a partir do momento que a norma pede para eu verificar a garantia da validade dos resultados, para eu participar de atividade de ensaio de proficiência, para eu ter um programa de calibração dos meus equipamentos, para eu analisar criticamente, todos os requisitos da 17025, qual o foco? O foco é que os laboratórios que tenham essa norma implementada, eles operem de forma consistente, que seja um laboratório competente e também que trabalhem de forma imparcial, que a gente vai falar mais para frente. Mas é isso que eu queria que vocês visualizassem, que a norma por si só, ela já é preparada para que os riscos nos resultados dos ensaios, das calibrações, das amostragens, eles são muito minimizados a partir do momento que a gente segue a norma. Claro que cada empresa tem sua realidade, tem os seus processos, e aí, em função disso, cabe a cada empresa, a cada organização definir os seus riscos. Então, o pensamento baseado em risco, ele tem que ser aplicado no planejamento e na implementação dos processos que pertencem ao sistema de gestão. Ele age de forma preventiva e ele planeja ações para abordar esses riscos. A partir do momento que nós abordamos os riscos, nós podemos evitar o risco, assumir, buscar alguma oportunidade, eliminar a fonte do risco, alterar tanto a probabilidade quanto a consequência desse risco,
ou reter esse risco, tá? O que são essas oportunidades? Elas podem conduzir à adoção de... Eu posso definir que eu vou adotar novas práticas, eu vou lançar um novo produto, eu vou vou trabalhar um novo mercado, vou abordar novos clientes, vou criar algumas parcerias, utilizar novas tecnologias. Então, com base nessa mentalidade de risco, às vezes eu identifiquei um risco que a ação é uma oportunidade. Ele gera uma oportunidade para o meu sistema. Bom, depois que a gente já difundiu na empresa a mentalidade de risco, chegou a hora de falar como que é o processo de gestão de riscos. Então, a norma 31.000, 2009, e também na atual, que acabou de sair, a ISO, ainda não é a versão ABNT, que é a 31.000, versão 2018, elas têm esse processo de gestão de riscos. Então, vocês podem notar que tanto a comunicação e consulta, que está do lado esquerdo, quanto o monitoramento e análise crítica, ele ocorre em todo o processo de gestão de riscos. Essa comunicação e consulta... Bom, a gente vai agora abordar ponto a ponto, mas vocês visualizando essa figura, já percebem que essa comunicação e consulta, ela é feita durante todo o processo, ou seja, comunicar e consultar todo mundo que está diretamente envolvido com aquele determinado risco. E o monitoramento e análise crítica, que está do lado direito, também tem que ser feito durante todo o processo. A partir do momento que eu definir as ações, eu tenho que monitorar e analisar criticamente. Antes da gente seguir aqui para os próximos slides, onde eu vou explicar rapidamente cada um desses conceitos, na norma 31.000 tem todo o detalhe desses conceitos, mas o foco aqui é eu fazer uma breve apresentação e para vocês também terem uma ideia de como os riscos podem ser geridos, certo? Mas eu gostaria de deixar claro para vocês que a norma 17.025, nem na norma 9.001, ela define que vocês têm que seguir esse passo a passo, tá? De gestão de riscos. Não é obrigatório vocês seguirem esse passo a passo, porém, vocês vão ver que eles facilitam a gestão do risco. Que seguir essas etapas não são complicadas e que isso vai ajudar vocês. Bom, a comunicação e consulta, que é o que eu falei, que ela está durante todo o processo da gestão de riscos, tá? Essa comunicação e consulta, as partes interessadas, internas e externas, ela acontece todo o processo. O que é essa comunicação? Quais são as questões relacionadas com esse risco? Quais são as causas? Quais são as consequências? Que medidas eu posso tomar para tratar esses riscos? E essa comunicação ela é importante para a gente assegurar que os responsáveis eles entendam e participem disso, participem de todo o processo, né? Do processo tanto da investigação, da definição de ações e do comprometimento com a tomada dessas ações e o porquê eles estão fazendo isso, né? A partir do momento que as pessoas são comunicadas, elas entendem o motivo e a importância daquilo. A gente vê muito nas organizações, independente do assunto de risco, mas a falta de comunicação, né, entre os setores, entre as partes envolvidas. Então, eu aproveito aqui até para dar uma ênfase nessa importância de comunicação, porque quem fica no operacional normalmente é carente dessas informações, desses feedbacks. Essas ações, essas decisões ficam mais entre a gerência e a direção, e quem está realmente envolvido na atividade normalmente não é consultado, não é comunicado, e aí isso dá uma falha no processo. Então, é importante não só com relação a riscos, mas com relação a todo o processo de gestão. E a consulta. A partir do momento que eu vou definir meus riscos, eu tenho que consultar as pessoas que estão envolvidas. Então, isso vai me auxiliar na identificação desses riscos. Eu vou reunir diferentes áreas, diferentes informações,
diferentes pontos de vista e como que eu vou definir esses critérios. E assim eu vou garantir aprovação e apoio de um plano para tratamento desses riscos. Bom, antes de eu identificar os riscos, então lá naquela figura, a primeira linha ali é estabelecimento do contexto. Eu tenho que definir qual contexto, como que eu vou, para eu poder, em cima disso, identificar meus riscos. Porque eu vou identificar risco com relação ao quê? À saúde, à segurança, ao meio ambiente, ou às atividades de laboratório, aos resultados que eu emito para os meus clientes. Então, eu tenho que definir, antes de mais nada, qual o contexto, em cima do que eu vou ter que estudar e tratar essa gestão de riscos. Então, o estabelecimento de contexto define quais parâmetros básicos para a gestão de riscos e define qual o escopo e os critérios para o resto do processo. Aqui, nesse momento, eu vou definir os critérios que quando o risco vai ser aceitável, quando eu tenho que tratar o risco com urgência, quando eu posso, as prioridades, quando eu posso esperar um determinado risco para tratar mais para frente. Então, esses são os critérios do risco. O estabelecimento desse contexto inclui considerar quais parâmetros internos e externos são relevantes para toda a organização e quais riscos deverão ser avaliados. A partir do momento que eu estabeleço o meu contexto, os objetivos do processo de avaliação de riscos, os critérios e o programa são determinados de forma muito clara e fácil e acordados. Bom, a partir do momento que eu estabeleço o contexto, eu já vou definir quem são os responsáveis, eu vou definir quais são as relações entre diferentes atividades, vou definir qual vai ser a metodologia de avaliação de riscos, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, qual a definição dos critérios dos riscos e como esse desempenho vai ser avaliado. Então, é um momento de planejamento. Esse momento do contexto é um momento que eu vou planejar como que eu vou identificar, como eu vou analisar, como eu vou avaliar e como eu vou monitorar meus riscos. Quem são os responsáveis, quem estão envolvidos. Então, é um momento realmente muito importante. Aqui eu coloquei para vocês visualizarem um exemplo de critério de risco, né? Então, cada empresa vai definir qual o seu critério aceitável. Lembra que lá no início eu falei que toda vez que nós pensarmos em risco, nós temos que pensar na probabilidade e na consequência. Ou seja, vamos supor que para mim, na minha organização, eu defini que todo risco que tiver uma probabilidade a partir de 3, maior ou igual a 3, e uma consequência maior ou igual a C, daqui para cima eu tenho que tratar com urgência. Para baixo disso, eu posso deixar para um segundo momento. Ou o meu critério eu vou tratar todos os riscos. Aliás, nesse primeiro momento, eu tenho aconselhado os meus clientes de consultoria que identifiquem os riscos e que tratem todos, né? Porque esse primeiro momento é um momento que as empresas elas ainda estão se acostumando com essa mentalidade de riscos, elas ainda precisam trabalhar um pouco mais. Então, os riscos, eles estão sendo identificados de forma... São poucos riscos. A partir do momento que essa mentalidade fizer parte das empresas e começar a identificar realmente diversos riscos, aí pode ser que chegue o momento de definir prioridades ou definir graus, limites de aceitação para a minha análise de riscos e aí priorizar o que for necessário. Bom, então eu planejei, defini o contexto. Agora vamos começar a identificação dos riscos. A partir do momento que o meu planejamento, o meu contexto foi muito bem feito, essa identificação ela vai fluir melhor. Bom, na identificação o que eu vou ver? É o propósito de identificação dos riscos, é identificar o que poderia acontecer ou quais as situações poderiam existir que afete o alcance dos objetivos do sistema ou da organização. Então, fazendo um parênteses para 17.025. A 17.025, no requisito 822,
ela fala o seguinte, é o único requisito que fala das políticas e objetivos. Ela fala que as políticas e objetivos devem abordar competência, imparcialidade e a operação consistente do laboratório. Ou seja, trazendo a 17.025 aqui para o nosso tema de gestão de riscos, quando fala que afetar o alcance dos objetivos, quais os riscos em afetar o alcance dos meus objetivos, e eu sei que na 17.025, no mínimo, eu tenho que ter esses objetivos, já direciona que esses riscos, eles devem estar relacionados, o nosso contexto aqui é como eu vou garantir a competência técnica da minha organização, a imparcialidade e que ele esteja operando de forma consistente, ou seja, que tenha resultados válidos, que tenha rastreabilidade. A partir do momento que uma organização ele opera de acordo com a 17.025, ele opera de forma consistente, né? Então, aqui a gente já consegue focar para o que a 17.025 pede. Bom, para identificar os riscos, eu vou identificar as fontes dos riscos, quais são as áreas de impactos, quais as mudanças de causas, de consequências. Eu vou gerar uma lista abrangente. Eu falo, nesse momento, coloque tudo, coloque todos os riscos, mesmo que eles já estejam sob controle, mesmo que sejam riscos que vocês visualizam e já definiram ações. Eu tenho sugerido que coloque tudo para vocês poderem visualizar isso. E também para visualizar que vocês, em algumas situações, já aplicam essa mentalidade de risco nas organizações, só não enxergavam que era isso. As ações geradas são as antigas ações preventivas, né? Porque as normas, elas falavam das ações preventivas e nas organizações a gente chegava muitas vezes nas avaliações e o laboratório, com muito esforço, conseguia registrar uma ação preventiva no ano, aquela para mostrar para o avaliador, né? Só que, na verdade, no dia a dia, ele já tomava algumas ações preventivas. Então, a norma, ela mudou o foco. Ela não está com foco na ação. Ele está no foco em como você vai identificar a ação, como você vai identificar a partir de uma gestão de riscos. O resultado de uma gestão de riscos, a partir do momento que você identifica os riscos, analisa, avalia e aí define as ações, aquelas ações são as antigas ações preventivas e também algumas são melhorias, né? Todas as ações acabam sendo melhorias, tá? Mas só para entender esse link da antiga ação preventiva com a gestão de riscos, ok? Bom, então, quando vocês fizerem uma identificação dos riscos, vocês podem considerar uma gama muito grande de consequências, mesmo que a fonte ou a causa do risco não esteja clara para vocês, identificar o que pode acontecer, qual a causa, já visualizar os cenários, quais as consequências, envolver todo mundo que tenha conhecimento adequado para essa identificação. Bom, identifiquei os riscos. Eu tenho uma lista aqui de uns 5 riscos. Identifiquei aqui alguns riscos, eu estou começando, eu sou uma organização que ainda está com receio desse processo de gestão de riscos, então já defini o escopo, identifiquei uns 5 riscos, agora eu vou analisar. O que é essa análise? É aquele gráfico que eu coloquei lá atrás de probabilidade e consequência. Eu defini lá no contexto, lá no meu planejamento, que os riscos com probabilidade 3 e consequência C, maior ou igual a isso, todos eu vou ter que tratar. Isso é um exemplo, tá? E menor que isso, eu vou deixar para um segundo momento. Vamos supor que foi isso. Então, aqui nesse momento da análise do risco, eu vou definir para cada risco que eu identifiquei, qual é a consequência e qual a probabilidade. Tá? E aí já defino qual a consequência, qual a probabilidade, e aí em função do critério que eu defini no contexto, eu já vou saber o que eu vou fazer com esse risco, se eu vou tratar ele, se eu vou aceitar ele, enfim, que a gente vai mais para frente conversar sobre isso,
tá? Então, nesse momento da análise do risco, eu vou definir qual o grau de consequência e qual é a probabilidade que ele pode acontecer. Aí chega a etapa de avaliação do risco. A avaliação é algo mais complexo, se vocês forem pensar na norma 31.010. Essa norma 31.010 é uma norma de técnicas estatísticas de análise de riscos. Vocês não precisam se preocupar em usar essas técnicas, mas é importante eu falar, mencionar para que vocês conheçam, saibam da existência dessa norma e de técnicas. Então, para a tomada de decisão com base nos resultados que eu tive na etapa anterior, na análise de risco, sobre quais riscos eu vou tratar e qual a probabilidade, eu posso utilizar alguma técnica estatística. Eu vou passar na tela seguinte uma tabela com todas as técnicas que mencionam na norma, porém não vou detalhar aqui, claro que isso é parte de um treinamento específico de gestão de riscos, tá? Mas aí essa avaliação, o que é? Eu vou comparar o nível do risco que eu encontrei durante o processo de análise com os critérios que eu defini. E aí eu vou ter uma avaliação para poder definir as ações, se eu vou tratar ou não esse risco. Tá aqui, ó, o processo de gestão de riscos, vocês veem aqui que nós temos várias técnicas, tem mais de 30, se eu não me engano, técnicas estatísticas na 31.010 para avaliação de riscos. Então, a gente vê que tem algumas técnicas bem conhecidas, RASOP, FEMEA, enfim. Vocês veem que tem várias técnicas aqui, mas a gente pode ou não utilizar essas técnicas. No primeiro momento, eu aconselho que seja realmente o mais simples possível, mais para o final, daqui a algumas telas, eu vou colocar uma tabelinha que vocês vão ver, é um método mais simples para avaliar os riscos e, num primeiro momento, é mais do que suficiente. Próximos, conforme vocês forem ficando mais, a mentalidade de risco for fluindo melhor nas organizações, e aí vocês podem sim sentir a necessidade de aplicar alguma técnica dessas e avaliar de acordo com a 31.010. Bom, definiu o escopo, né, que é o contexto, identifiquei os riscos, analisei, avaliei, agora eu vou tratar esses riscos. Então, eu vou tomar ações, definir ações para evitar o risco, ou tomar do aumento do risco na tentativa de uma oportunidade, remover a fonte do risco, alterar a probabilidade ou a consequência, compartilhar o risco com outras partes ou reter esse risco. Então, eu vou definir que ações eu vou tomar para tratar os riscos que eu identifiquei. E aí, como uma última etapa, aliás, que ela ocorre naquela linha, naquela coluna à direita, que é o monitoramento e análise crítica desses riscos. Eu defini as ações e eu vou monitorar de forma contínua, tá? De forma checagem ou vigilância regulares. Realmente, eu tenho que avaliar de forma contínua. Pode definir uma periodicidade ou acontecer em resposta a um fato específico, ou seja, eu tive uma não conformidade e a hora que eu fui avaliar os riscos que eu havia identificado tinha relação com aquela não conformidade, ou seja, eu defini ações para um determinado risco, mas um determinado risco e essas ações não foram eficazes porque eu tive uma não conformidade. Então eu tenho sempre, a gente vai falar mais para frente, mas eu tenho que sempre avaliar quando eu vou tomar uma ação corretiva, eu tenho que avaliar os riscos que eu identifiquei para o meu processo. E se for o caso, eu tenho que tratar. Então, aqui um resuminho. Então, eu vou comunicar e consultar do lado esquerdo, monitorar e revisar do lado direito, e durante todo o processo eu vou definir o contexto, que é o meu planejamento, eu vou identificar, analisar, avaliar e tratar os riscos, ok? Então, esse é um processo de gestão de riscos.
Eu coloquei aqui 2 exemplos rápidos, só para vocês visualizarem na prática esse conceito que eu passei para vocês, tá? Então, na primeira coluna, vocês identificaram um risco. Por exemplo, receber a amostra fora das condições ambientais. Então, a amostra em determinado procedimento, determinado laboratório, está definido que só pode receber a amostra com uma determinada temperatura. E aí corre o risco de a pessoa que recebe a amostra não receber. É algo que não aconteceu, tá? É um risco. Qual a consequência disso de 1 a 3? Eu coloquei aqui de 1 a 3. Pode ser de 1 a 5, isso vocês definem lá na parte do planejamento, do contexto. Então, eu coloquei aqui uma consequência de 1 a 3. É grave, é 3, é o máximo. Qual a probabilidade disso acontecer? Intermediário, 2. Multipliquei aqui, eu cheguei num grau de risco. Meu grau é 6. Aí eu vou fazer minha avaliação. Então, essa probabilidade e consequência e o grau é aquela parte da análise do risco, tá? Então, a etapa de análise do risco, eu defini qual a consequência, qual a probabilidade e defini um grau. Aí eu vou fazer uma avaliação. Bom, eu resolvi entre aceitar ou mitigar ou eliminar, eu decidi o que está em vermelho aqui. Eu vou mitigar esse risco, ou seja, eu vou diminuir a probabilidade dele acontecer. Tá? Eu não tenho como garantir a eliminação total, mas eu tenho como reduzir essa probabilidade. Que ação eu vou tomar? Eu vou incluir no meu formulário de entrada de amostra um campo que eu possa registrar a temperatura da amostra no momento do recebimento. Quem é o responsável? Fulano, e o prazo, 1 semana. Monitoramento. Formulário. Eu fiz o monitoramento e vi que o formulário ele foi revisado e as pessoas envolvidas com o recebimento das amostras foram treinadas. E aí, um tempo depois, eu avaliei a eficácia e verifiquei que os registros das temperaturas das amostras estavam ok. E também evidenciei o contato com os clientes quando a amostra estava fora da temperatura especificada. Ou seja, é um risco que eu posso continuar tendo, porque eu dependo da pessoa que recebe a amostra, eu dependo do comprometimento, né, de quem está recebendo, mas a partir do momento que eu tomei essa ação, eu enxerguei que a probabilidade disso acontecer diminuiu muito e que essa ação está sob controle. Claro que eu vou continuar o monitoramento e caso eu enxergue alguma outra situação e eu possa enxergar alguma outra causa com relação a isso, eu vou definindo novas ações para cada vez mais diminuir essa probabilidade e eliminar esse risco, ok? Segundo exemplo, a etiqueta utilizada para identificar a amostra está com a cola ressecada e tem o risco de descolar e as amostras ficarem sem identificação. Não aconteceu, mas a gente percebeu, junto com as áreas envolvidas, que aquilo fica, sabe, meio que descolando, que aquilo ali tá meio perigoso. Qual a consequência? É gravíssima. E a probabilidade? Mais ou menos. O grau é 6, e aí a gente definiu que vai eliminar esse risco, porque isso não pode acontecer de jeito nenhum, porque é muito, muito grave. E eu tenho como eliminar. Então, a ação que eu vou tomar, eu coloquei aqui 2 alternativas de ação: estudar outro provedor de etiquetas ou estudar outra forma de identificar as amostras. Prazo, responsável, monitoramento. Então, a ação que foi escolhida foi alterar o provedor. As etiquetas adquiridas são bem resistentes e bem adequadas, não tem risco dela descolar. E eficaz, não há situações de amostras sem identificação. Esse risco, eu até coloquei ele porque nesses 26 anos que eu trabalho com gestão em laboratórios, eu já peguei algumas situações como consultoria. Como auditoria não peguei não, mas como consultoria,
com meus clientes de consultoria, eu já presenciei esse tipo de situação de etiquetas descolando, depende do tipo de amostra, e aí tem empresas que, como um plano B, além da etiqueta, coloca com um giz, dependendo do tipo de amostra, né? Na própria amostra, uma identificação, se a etiqueta cair, tem como saber que amostra é, ou seja, esse assunto aqui, a identificação das amostras é um tema assim, bem delicado e a consequência é gravíssima. Bom, agora que vocês já têm uma noção mais clara do que é uma gestão de riscos, vamos agora trazer ele para 17.025. Então eu pergunto aqui para vocês, pergunto e vou responder, claro, como os riscos são abordados na 17.025? Será que eu preciso de procedimento para gestão de riscos? Será que eu preciso desenvolver uma metodologia específica? Eu tenho que seguir a 31.000 para definir todas aquelas etapas? Eu tenho que seguir a 31.010 para definir os métodos estatísticos? Eu preciso de registros? Então, nós vamos ver aqui mais para frente, ok? Bom, eu coloquei aqui nesses próximos slides todos os requisitos da 17.025 que mencionam o risco. Então, logo no prefácio e na introdução, ela já fala da mentalidade de risco, certo? Então, no prefácio, ele fala assim: a mentalidade de riscos possibilitou uma redução em requisitos prescritivos e sua substituição por requisitos baseados em desempenho. Ou seja, é uma norma que ela está mais focada em resultados. Isso está bem claro. Essa versão da 17.025, ela não está preocupada em como vocês vão fazer, em procedimentos. Ela quer saber o desempenho, ela quer saber o resultado. E isso, com a mentalidade de riscos, fica muito, muito mais eficaz. As melhorias são geradas de forma muito fluidas, muito fáceis. Introdução. Então, na introdução, ele fala: a abordagem de riscos e oportunidades estabelece uma base para aumentar a eficácia do sistema de gestão, alcançar resultados melhores e prevenir efeitos negativos. Isso, sem dúvida nenhuma, é um ganho muito grande para as organizações, tá? Bom, aí entra nos requisitos. Quando fala da imparcialidade, o laboratório deve identificar os riscos, a sua imparcialidade de forma contínua. E logo no segundo parágrafo, ele fala que o laboratório deve ser capaz de demonstrar como elimina ou minimiza tal risco. Note que riscos, a imparcialidade, eles nunca podem ser aceitos. Tá? A política da 17.025, é a política que os laboratórios têm que implementar com relação à imparcialidade. Tem que garantir que os resultados que vocês apresentam aos seus clientes, eles são verdadeiros, eles são imparciais, não teve nenhuma tendência naquele resultado, não teve o porquê alterar aquele resultado. Os riscos da imparcialidade, eles não têm nada a ver com a gestão de riscos que a gente fala mais para frente. Mas vocês podem, sim, praticar os mesmos critérios de gestão de riscos, desde que tenham em mente que os riscos da imparcialidade eu nunca posso aceitar. Eu tenho que eliminar ou minimizar, nunca aceitar. Diferente dos demais riscos que vocês identificarem, que sim, vocês têm a opção em aceitar o risco, tá? Então, quando vocês forem trabalhar esse assunto, é importante todas as áreas envolvidas participarem dessa discussão, diferentes áreas, comercial, área técnica, área de digitação de relatório, direção, e pensar como que estão os processos, se tem algum risco de imparcialidade, se tem o mesmo técnico que vai lá toda vez fazer um serviço no cliente. O cliente quer sempre que vá aquele técnico, sempre ele, sempre ele. Ele pode acabar ficando amigo do cliente. E aí? Pode comprometer? Ele pode alterar o resultado? Pode ter algum risco em imparcialidade?
Não dizendo que aquele técnico não seja uma pessoa séria, uma pessoa íntegra, mas a gente tem que cercar situações indesejáveis, riscos com relação à imparcialidade. Então, tenham em mente isso, é um requisito muito importante. Só competência técnica não é suficiente. Não adianta um laboratório ser competente, atender a 17.025 à risca, ter todos os cuidados, se a sua equipe corre risco de imparcialidade. Bom, tem aqui o requisito 786, que faz parte dos requisitos de processo, com relação a relato de resultados. E aí ele fala do relato de declaração de conformidade, que também é um assunto novo na 17.025. Quando for fornecida uma declaração de conformidade a uma especificação ou norma, o laboratório deve documentar no relatório a regra de decisão empregada, considerando o nível de risco, como falsa aceitação, falsa rejeição. E associada à regra de decisão e aplicar a regra. Isso quando, lá no comercial, isso faz parte do treinamento da 17.025 mesmo, mas eu vou dar um breve resumo para vocês. Lá no comercial, quando o cliente fala que ele quer que no relatório de ensaio dele tenha, seja considerado uma regra de decisão, ou seja, aprovado ou reprovado, que ele quer que esteja no relatório dele uma decisão. Então, que regra foi utilizada tem que ser claramente falada para esse cliente e também informada ao cliente e também tem que aparecer no relatório de ensaio, considerando o risco. Qual o risco? Vamos supor que a minha regra de decisão para eu aprovar a amostra é 5, maior ou igual a 5. E o resultado deu 4,98. E se eu considerar incerteza, ela aprova. Se eu considerar incerteza para mais, vai aprovar aquela amostra. Ou não, pode reprovar. Então, falsa rejeição, falsa aceitação. E a regra de decisão, ela está sempre ligada à incerteza. Ou seja, quando eu fizer toda essa análise, eu tenho que considerar o risco. O risco de eu aceitar alguma amostra que pode estar aprovada. Resumindo, a história é isso. Então, a partir do momento que eu tiver uma regra de decisão e aquilo estiver muito no limite da aceitação ou da aprovação ou da reprovação, eu tenho que avaliar bem e considerando qual o risco do resultado não estar correto. Trabalho não conforme. 7.10, requisito de processo. Então ele fala lá em trabalho não conforme que eu tenho que definir ações para o meu trabalho não conforme, que inclui interrupção ou repetição do trabalho e retenção dos relatórios, se for preciso. E essas ações, elas têm que ser baseadas nos níveis de risco que eu estabeleci. Ou seja, eu tive um trabalho não conforme que eu esqueci de calibrar o equipamento. Então, os ensaios, as calibrações estavam sendo feitas no meu laboratório com equipamento que já tinha vencido a calibração. Fui lá, detectei o trabalho não conforme, mandei calibrar o meu equipamento e quando eu recebi o certificado de calibração, eu tive que fazer uma análise entre o certificado anterior ou entre a verificação interna que eu tinha feito, o certificado anterior com o atual e ver se teve uma alteração grande ou não. Se a alteração foi muito grande, pode ser o caso de eu reter os relatórios, comunicar meus clientes, porque o risco, de novo, do resultado estar incorreto, pode ser grande ou não. Vai depender muito dessa análise. Eu tenho que fazer essa análise visualizando sempre o risco dos meus resultados terem sido prejudicados. Aí tem o requisito específico para riscos, 8.5, ações para abordar riscos e oportunidades.
Aqui nesse requisito, ele fala que o laboratório tem que considerar os riscos associados com as atividades do laboratório. E por que é importante considerar esses riscos? Quais são os benefícios para assegurar que o meu sistema alcance os resultados, aumentar as oportunidades para atingir os propósitos e os objetivos que eu defini para o meu laboratório, prevenir ou reduzir impactos indesejados e possíveis falhas nas minhas atividades e, por fim, alcançar a melhoria. Então, aqui nesse requisito ele fala que eu tenho que definir ações e quais são os benefícios dessa abordagem de riscos. Ainda no requisito 8.5, o laboratório deve planejar ações para abordar os riscos e integrar e implementar essas ações no sistema e avaliar a eficácia. Bom, fazendo uma pausa aqui, nós percebemos que não tem um requisito para métodos formais para a gestão de riscos, ou um procedimento, ou um método documentado. Então, a norma ela não pede nem procedimento, nem formas estatísticas, métodos de gestão de risco. Aqui ela fala que eu tenho que avaliar os riscos, quais são os benefícios e que eles têm que estar no meu processo. Ok? Essas ações elas têm que ser proporcionais ao impacto sobre a validade dos resultados. Então, vocês veem que o foco aqui na 17.025, na gestão de riscos, é sobre a validade dos meus resultados, a validade do que eu estou apresentando ali, do meu produto final, que é o relatório de ensaio, certificado de calibração, relatório de amostragem, enfim, é o meu resultado. Então, todas as ações que eu vou tomar, sempre que eu vou pensar nos riscos, o quanto podem ser prejudicados, o que pode acontecer que vá prejudicar os resultados dos meus ensaios ou calibrações. Então, as opções para abordar riscos incluem, a gente até falou lá atrás, identificar e evitar ameaça, assumir o risco para perseguir uma oportunidade, eliminar a fonte, mudar a probabilidade ou a consequência, compartilhar o risco, reter o risco. As oportunidades. Uma oportunidade pode ser aumentar o meu escopo de atividades no meu laboratório, ter novos clientes, novas tecnologias ou outras possibilidades. Melhoria. O requisito 8.6, que fala sobre melhoria, ele, lá na nota, ele fala que aonde eu posso identificar oportunidade de melhoria. Então, análise crítica, objetivos, políticas. Aí tem ali na penúltima linha, avaliação de risco. Então, por meio da avaliação de risco, eu também vou identificar ações de melhoria, oportunidade de melhoria. Ações corretivas também falam sobre riscos. Quando tiver uma não conformidade, entre as ações que eu tenho que tomar, ali no item E, ele fala atualizar os riscos e oportunidades determinados durante o planejamento, se necessário. Então, a partir do momento que eu tive uma não conformidade, eu vou definir ações corretivas, eu tenho que pensar qual a relação com os riscos e oportunidades que eu tinha definido. Eu tenho que fazer um link, eu tenho que ir lá e avaliar. E se for necessário, eu tenho que atualizar. Ok? E o último requisito é a análise crítica pela gerência. E é nesse momento, único momento, que fala que tem que ter o registro da identificação dos riscos. Então, as entradas para análise crítica pela gerência devem ser registradas, tá aqui, ó, registradas, e devem incluir informações relacionadas com, aí tem vários itens que tem que ter na ata de análise crítica pela gerência, e aí um dos pontos é resultados da identificação de riscos. Ou seja, é o único requisito que menciona a necessidade de registro dos resultados da identificação de riscos. Ou seja, não preciso de procedimento, mas eu preciso de registro e nesse momento que a norma fala. Eu posso muito bem, que é o que eu tenho até recomendado para os meus clientes, fazer uma tabela parecida com aquela que eu fiz lá atrás, que tem aqueles dois exemplos. Fica bem fácil visualizar. Fazer ali, pode ser um formulário só, um formulário por risco, ou um Excel com vários.
E ali, em cima, e ali vocês vão monitorar, e quando chegar o momento da reunião da análise crítica pela gerência, aí sim colocar a avaliação, os resultados, as alterações que vocês vão fazer, os novos riscos. Enfim, eu não recomendo que deixe para registrar só na análise crítica pela gerência, porque aqui são os resultados. Mas para vocês terem os resultados aqui, vocês têm que ter algum registro para analisar e definir os resultados. Embora a norma não, não obrigue, é recomendável sim que vocês registrem, façam da forma que nós conversamos, né? Define o escopo, identifique o risco, faça uma análise, uma avaliação, defina as ações, monitore, e aí sim vocês vão ter dados muito mais fáceis para análise crítica pela gerência. E aí minhas considerações finais. Muito importante essa comunicação da mentalidade de risco. Vocês vão ver que essa a mentalidade de risco e aqueles princípios, tudo vai fluir muito mais fácil nas organizações, tá? Não só com relação a risco, mas comunicação de uma forma geral. O foco sempre na política, nas políticas e objetivos. E aí, nesse foco de política e objetivos, já aproveito para reforçar, o foco aqui é nos resultados que são apresentados aos clientes. Identificar, analisar, avaliar os riscos. Não se preocupem com métodos formais. Se preocupem em realmente agregar valor para as organizações. Não se preocupem, eu tenho que definir riscos porque vou ter auditoria e o avaliador vai me cobrar. Nunca. Tem que agregar, os riscos identificados e as ações tomadas têm que agregar valor para vocês. Você que define quais riscos são importantes. Não se preocupe em, eu tenho que definir risco para tudo. Eu tenho que enxergar todos os riscos. Não se preocupem com isso. Vocês vão definir quais riscos são importantes para vocês agora. Pode acontecer que o avaliador chegue e fale, mas você não identificou tal risco. Ele pode até falar mais pela conversa, mas vocês nunca vão ser penalizados, não vão levar não conformidade, porque não enxergaram todos os riscos. Eu aconselho que comecem com um pequeno número de riscos e aos poucos vocês vão tendo essa mentalidade melhor difundida e aí você vai fluir. Aí vai fluir sem dificuldade nenhuma. Sempre monitore essas ações definidas de forma contínua, tanto a comunicação quanto o monitoramento é contínuo. E lembrando que os riscos eles são dinâmicos e interativos. Não é que eu defini determinados riscos são meus riscos que ficam anos, que nem a política, né? A antiga política da qualidade. Então o laboratório definia a política e ficava 2, 3, 4, 5 anos a mesma política. Não, os riscos eles vão mudando, porque vocês vão tomando ações, vão mudando a probabilidade, e aí pode definir novos riscos, aquele risco não existe mais, ou a ação que você tomou para aquele risco não foi suficiente, você enxergou outro risco, enfim, é tudo muito dinâmico. Ok? E agradeço, espero que tenha passado para vocês um pouco da noção e da gestão de riscos e que vocês tenham enxergado que não é complicado, que isso faz parte da norma, faz parte do dia a dia das empresas, que agora é mais vocês terem uma visão mesmo, é a mentalidade. O que pega agora é a mentalidade de riscos. Vocês tendo essa mentalidade, o sistema de vocês os sistemas vão ser muito melhores, as melhorias vão ser muito grandes, vocês vão enxergar isso nas organizações. Obrigada.